Caleb, me conta aí, cara, você fez G4, a gente se conheceu numa época que vocês estavam crescendo pra caramba e agora você tá aqui no Excepcionais. E eu queria entender, de lá pra cá, Zapay voando, né? Exato, crescendo bastante. Quantos anos de empresa? São 5 anos agora, a gente começou em março de 2018, né? Então fez 5 anos agora, né? Caraca. Praticamente. É uma longa jornada. G4 a gente se encontrou em 2020. Vocês foram numa das primeiras turmas. Foi. Quando vocês foram, vocês ainda estavam num lugar que era um espaço meio emprestado, assim, a gente alugava de um escritório, de um... Exato. Não era isso? Exatamente. Vocês foram lá, não esqueci o nome desse lugar. É um escritório de arquitetura bem conhecido e tal. Isso, tinha até uma galera da arquitetura Na Berrini, lá não era? Exatamente, a gente foi nas primeiras. Foi até legal que a gente teve mais contato com vocês, né? Hoje a galera deve estar mais difícil ter contato com vocês, Cara, não? igualzinho. Não mudou nada. Na verdade, agora fica num espaço de eventos, próprio. O G4 tá lançando um outro espaço de eventos ainda. Caraca. Mas continua, porque agora tem o Traction, né? E aí tem turmas maiores, agora tem turmas de... Não no curso que você fez. O curso que você fez é o flagship, tem em torno de 50 pessoas e fica em torno disso daí. Até para você manter essa proximidade, porque Legal. é um dos cursos que tem mentoria e a mentoria ela é mais próxima mesmo, né? Sim, a sua mentoria, inclusive, foi muito boa. Só para fazer um parênteses. Ele tá falando isso só porque ele tá aqui, né? Não, foi boa, foi boa. Tanto que a gente ainda depois bateu um papo com você e tal, foi realmente legal. E a gente cresceu muito, né? Naquela época a gente tava... 2020 foi um ano complexo, acho que, né? Pra todo mundo, pandemia e tal. Então, e 2020 foi um ano muito importante pra gente, porque olha como são as coisas, né? Coincidências da vida. A Zapay, quando ela começou, o foco dela principal era postos físicos. É muito engraçado, todo mundo olha pra Zapay hoje e fala, cara, uma empresa completamente digital, mas ninguém sabe que quando a gente começou lá atrás, a gente era quase tudo físico. 80% de toda a nossa receita vinha de postos físicos, que ficavam dentro dos Detrans ou próximo dos Detrans. E a gente sabia que isso não era tão sustentável no longo prazo. Só que o que a gente esperava que ia durar, sei lá, 5 anos, né? Todo empreendedor faz isso. Não é sustentável, mas vamos usufruir por enquanto, né? É bom como um MVP, ou até para você provar o conceito, né? Então, era mais ou menos isso. A gente viu que no nosso MVP dava muito certo nesse pós físico, só que a gente sabia que não era sustentável. Aí em 2020, olha como é que são as coincidências. A gente foi pro G4, aprendeu coisa pra caramba lá no G4, né? Todos os KPIs, modelos de escala. Lembro muito também da aula do Nardon lá, que falava muito sobre isso. Então foi muito bom. E nesse ano, era um ano que a gente estava justamente fazendo todo o shift, né? Toda a mudança ali do nosso mix de receita. Que a gente saiu de um modelo 80% físico para um modelo que hoje é 95% digital. Mas nesse mesmo ano ficou 80% digital e a gente conseguiu manter toda a nossa receita mesmo fazendo esse shift durante o ano. Então assim, foi sensacional e o G4 ajudou muito a gente naquela época. Mas quando vocês lançaram e vocês criaram os postos físicos, vamos voltar para o começo, assim. Bora. Qual era o problema que vocês resolviam naquela época no posto físico? Boa. Cara, eu vou voltar até dar um passo um pouco antes, Bora. Marcelo, que é um negócio engraçado. Cara, eu sou novo, né? Não tem como esconder isso, né? Tenho 25 anos. Caramba, você é bem novo. Sou novo e aí 5 anos de Zapay. Você montou quando ela tinha 20, então. Quando eu tinha 20. Eu tinha acabado de sair de uma empresa que tinha falido, que foi minha primeira empresa, que era um Uber de aulas particulares, né? Então eu tava na faculdade, via que o pessoal queria dar aula particular e falou, cara, eu vou criar um aplicativo aqui, isso lá em 2015. Era o Super Prof. Isso, era como se fosse um Super Prof naquela época, lá 2015. Não sei que até hoje tem um modelo estranho, né? O modelo do Super Prof, outro dia eu usei, fui achar um professor que eu queria aprender um instrumento, você paga para você contactar os professores. E aí você tem a vontade. Só que depois que você para, você não pode mais contactar o professor e acabou. Então a receita deles é só para você ter o direito de contactar os professores. Então, o nosso era diferente. Acho que é muito também o porquê que o Super Prof não é igual ao nosso. Porque o nosso estava dando meio errado, justamente porque o modelo de negócio assim... Cara, professor, você gosta do João. Você não quer ter aula com qualquer pessoa, você quer ter aula com o João. Sim. É um negócio super específico. E aí a gente, era muito engraçado, assim, que tinha um aluno que gostava lá da professora X lá, por exemplo, e depois a gente falou, não, essa professora não tá mais disponível no app. Porque a professora saiu, às vezes, ela não queria mais dar aula. Não, então não quero mais.
Então não é igual o Uber, que você pega qualquer Uber que aparece, né? Basicamente, que tem uma nota boa. Então essa empresa tinha não tinha crescido da forma como eu estava esperando, né? Acho que todo founder espera logo no início. E aí todo mundo me pergunta, Caleb, mas cara, um moleque de 20 anos, né? Acordou e falou, vamos atuar fazendo o parcelamento de débitos veiculares, né? IPVA, multa, licenciamento. Como que foi isso? Eu preciso de 20 anos, nunca nem sofreu essa dor, né? E realmente não nem foi assim. Nem tive carro ainda, pô. Nem tinha carro, assim, realmente não foi assim, né? A Zapay, ela nasceu de uma oportunidade, de um teste, sabe? E eu tô falando isso porque é muito importante na minha história, né? E você vê isso na história de outros empreendedores, que você não pode se apegar muito a uma ideia só. Você tem que pivotar no meio do caminho, né? Tem gente que fica batendo muito na mesma tecla e não sai do lugar. A ideia inicial da Zapay era a gente flexibilizar a forma como você pagava no varejo. Então tinha uma das coisas que eu ficava muito agoniado, que era, por exemplo, ir no supermercado, comprar um pão, ficar 1 minuto para pegar o pão e 20 minutos na fila do caixa para pagar, sabe? Falei, cara, por que até hoje a gente tem que pegar fila, né? Por que até hoje tem que passar num caixa, que a pessoa pega o produto e faz bip, bip, aí vai passando lá e tal? Isso para mim era meio sem sentido. Isso lá em 2016, né? 2017 e tal. Aí em Brasília era muito assim. E aí eu falei, cara, não, vamos criar um aplicativo aqui, meio que trazer um pouco daquela experiência do Alipay, do WeChat Pay, mas de forma diferente, porque o Alipay você paga no final ali, né? O PicPay não era tão grande quanto é hoje também. Então a ideia inicial era essa, assim, a gente ia meio que mesclar QR Code com código de barra na gôndola para você não ter que pegar fila. Só que tava dando muito errado também. Ou seja, você tem que experimentar de tudo. E qual foi o primeiro cliente que vocês tentaram resolver esse problema? A gente tentou simular um supermercado numa conveniência. Uhum. Né? Teoricamente, conseguiram um cliente e o cara da conveniência falou, entra aí, vamos tentar resolver. Entra aí, vamos tentar resolver. Só que estava muito complexo, né? Porque não foi tão legal ter testado numa conveniência, porque a dor não era tão grande da fila. Então, tipo assim, vamos testar, resolver esse problema, mas aqui não tem a principal dor. Então, assim, ficou meio ruim. Tanto que as pessoas, quando elas iam usar o app mesmo, né, aqueles potenciais clientes, que a gente falava, não, baixa aí que a gente vai dar um desconto e tudo mais, a pessoa achava usar o aplicativo muito mais difícil do que pegar lá, passar no caixa e pagar. Ou seja, a dor não era tão grande, foi uma no começo a experiência deve ter piorado, né? Porque ninguém tinha um app, baixa o app, cadastra. Exato, então no começo piorou e a gente tava assim no momento, cara, esse negócio aqui não tá tendo Product Market Fit, né? Product Market Channel Fit, o que quer que seja, assim, não tá tendo nada. E tá sendo muito mais complicado, não dá. E aí a gente começou a pivotar logo ali. A gente depois falou, não, vamos para um mercado mesmo, que é onde tem a dor. Um grande atacadista aqui de Brasília, vamos tentar fechar uma parceria com esse cara pra gente desenvolver o produto para ele, né? Vamos lá e vamos falar com quem já tá sentindo a dor mesmo, que a dor é dos dois lados, né? O atacadista também perde porque tem muita gente na fila. E aí foi bem melhor, né? Porque esse cara falou, não, já tem anos que eu tô querendo fazer um caixa móvel, mas meu ERP não faz isso pra mim, não dá certo, os cabas não conseguem, entendeu? E era uma empresa grande, assim, não vamos falar nome, né? Mas era uma empresa gigantesca, que ele já tinha, inclusive, pagado pra empresa fazer o produto e a empresa não conseguiu entregar. Caramba. Então ele falou, cara, testa aí. E aí tem um ponto legal aqui, né? Que é tipo assim, cara, conversar com gente que tá sofrendo a dor. Quando você conversa com um cara que tá no mercado, você pode ter certeza que ele vai te falar umas 10 problemas que ele já passou, né? Se eu sentar com você e falar assim, ô Marcelo, toda a sua experiência aí, me fala uns 10 problemas que você não conseguiu resolver ainda, porque ou você não quis, ou porque você foi focar em outro e tal. Com certeza você tem vários, né? Sim. Tem vários, todo mundo tem. E aí geralmente chega gente pra mim e fala assim, puta, mas como é que eu faço pra achar um problema pra eu resolver? Eu falei, cara, conversa com as pessoas. Primeiro, como é que você arruma o cliente pra você falar, né? Porque você era uma startup pequena, desconhecida no mercado e conseguindo falar com um varejista grande. Sim. Como consegue fazer com que um varejista grande dê atenção para uma startup que está começando? Cara, bate na porta, assim. Caruda. Caruda. Eu falo uma coisa que, assim, inclusive até falei esses dias numa mentoria minha, no Instagram, falei assim, cara, uma das principais características do empreendedor é que ele tem que ser cara de pau. Sério, assim. Só pra você ter noção, meu sócio, eu conheci ele num café. Ele tava numa mesa do lado, nunca tinha falado com ele.
Eu escutei que ele estava falando de empreendedorismo, meu sócio atual hoje na Zapay, né? Uhum. Já estamos juntos há muito tempo. Então, assim, eu escutei que ele estava falando de empreendedorismo numa mesa do lado, sem querer, né? Porque eu não estava prestando atenção na conversa dele, só porque ele fala alto. O Vitor, ele fala alto. E eu fui lá e falei, vou me apresentar para esse cara. Na época eu estava lançando a Modular, que era o Uber de aulas particulares. Cheguei para ele e falei, ó, vi que você estava falando de empreendedorismo aí, gosto muito. Queria que você fosse na inauguração da minha empresa. Ele foi, me mentorou na minha primeira empresa, a troco de nada. E depois ainda virou meu sócio na Zapay e hoje toca um negócio junto comigo. Legal. Junto com mais outro sócio, que é o Pedro. Então, pô, cara de pau, sabe? E nessa época eu falava com o atacadista, cara de pau. Batia lá, perguntava pra família ou pro amigo, ó, você conhece alguém que é dono de atacadista, alguma coisa do tipo? Faz a ponte pra mim. Cara de pau, total, assim. O papo tá bom, mas eu vou fazer uma interrupção para te falar do nosso patrocinador, o G4 Educação. Você sabe que ele já é patrocinador desde o começo. Eu sou professor lá do curso G4 Traction, imersão e mentoria, sou mentor, e cursos online também, fundamentos de liderança e tudo mais. O G4 Educação tem diversos cursos muito bacanas. Se você estiver buscando se aprimorar em qualquer área, liderança, M&A, eu já perdi a conta de quantos cursos bacanas que tem lá e de todos os níveis. Se você é presidente de uma empresa, tem curso para você. Se você precisa passar cursos para o seu time, também tem. Tem um produto muito bacana no G4 que chama-se G4 Skills. Entra no site deles, escaneia o QR Code que aparece aí na sua tela ou busca aqui na descrição essa informação do link, clica lá e alguém vai entrar em contato com você. E agora vamos voltar pro episódio para você curtir. A complexidade de você entrar num varejista ou num atacadista é que normalmente tem um RP envolvido, né? Isso. Você fez algum esquema para integrar com eles ou você tentou fazer uma camada por cima de tudo? Legal. A gente tava... Aí que entra a história da Zapay mesmo agora, porque a gente tava fazendo essa integração com o RP deles. A gente tava nesse processo. Aí no meio do caminho, o Detran soltou uma portaria falando, vamos parcelar no cartão de crédito débitos veiculares. E eu sabia que era meio complexo abrir marketplace, porque é caro, né? Uhum. Qualquer coisa, você pega, por exemplo, uma Nubank, que você conhece até bem, os caras gastam rios de dinheiro para você colocar... Nubank não é muito marketplace, mas assim, marketplace é caro e qualquer coisa B2C também é caro. Os caras gastam rio de dinheiro para pôr gente ali e tudo mais. E aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos lá conversar com o Detran para ver se a gente coloca esse produto novo dentro da nossa plataforma e o Detran vai ter que fazer um marketing em cima desse serviço, né? Não das API, mas do serviço em si, né? E a galera vai vir aqui e a gente vai acabar tipo, pegando essa força gigantesca do Detran como um ente de marketing. E a galera vai conhecer nosso app para pagar via QR Code, ou conhecer nossa empresa para entender que a gente faz os caixa móveis aqui. O que der certo, essa galera vai conhecer, né? E aí foi engraçado, assim, a gente passou por um processo longo de credenciamento no Detran. Não é licitação, porque a gente não ganha dinheiro de órgão nenhum, né? As pessoas pagam pra gente. Essa era uma dúvida que eu tinha. Não foi uma licitação. Não. Várias empresas podem se credenciar, é um credenciamento que chama. Quando você entrou já existia isso? Não, a Zapay foi junto com outras duas empresas, uma delas já até quebrou no mercado, não existe mais, enfim, mas assim, junto com outras duas empresas, as primeiras a fazer isso, né, no mercado. Então levou um tempo assim pra gente conseguir se credenciar no Detran e o Detran, de certa forma, até começou a jogar a gente pro escanteio, porque era um bando de moleque. E aí chegavam umas empresas, uma galera cabelo branco, falando que tinha muito dinheiro. Quem é que quer credenciar os moleques, né? Porque até um negócio, por exemplo, quem já teve a oportunidade de usar a Zona Azul, o Zona Azul era de um aplicativo. Sim. Aí depois aí saiu desse aplicativo e foi para um outro. E aí, eu não sei o que aconteceu, talvez você saiba a história, mas me parece que alguém tem exclusividade disso. Né? Isso. Não é algo que todo mundo pode. Esse é um negócio diferente. Você tá falando, não, cara, aqui era um jogo que era meio aberto, mais de uma empresa pôde jogar esse jogo, né? A Zona Azul é uma concessão. Tá. Então é uma empresa que paga para ter essa exclusividade e essa concessão do governo. Tanto que agora quem tá com essa concessão é a Estapar. É verdade. E a Estapar comprou a Azul Digital, que era o aplicativo anterior. Eles compraram? Compraram a Azul Digital, que era o aplicativo que tinha concessão antes. Então, eles compraram a concessão, no fim das contas. Então, primeiro eles compraram a concessão, não tinha nada a ver com o aplicativo.
Ou seja, saiu da Azul Digital e foi para a Estapar. A Estapar falou, pô, vamos comprar essa empresa aqui também, né? Porque já tem os usuários, já tem não sei o que e tal, vamos Foi comprar em duas também. etapas. Foi em 2 etapas, exatamente. Então, o nosso é diferente, o nosso é um credenciamento, qualquer empresa... Lógico, assim, você tem que credenciar, então você tem os requisitos e tudo mais, não é uma coisa simples. Sim. Já no topo, assim, já tem um PCI Full AC, que é uma certificação bem... não é tão trivial. Então, não é tão simples, mas você tinha que credenciar. E aí a gente credenciou nos Detrans, então basicamente hoje a gente tem credenciamento com os 27 Detrans do país. Fomos 1 a 1, trabalho de formiguinha. São 27 integrações também? 27 integrações também. E aí no primeiro momento a gente fez o lançamento, né, das API. E aí as API... Foi engraçado, como eles não queriam credenciar as API, credenciaram as API no online. Porque o online as pessoas não queriam, por causa de risco de fraude, chargeback, essas coisas, as outras empresas. Aí credenciaram as API assim e... Era muito engraçado, que a gente não tinha nada na época. A gente, o Detran falava, o que vocês têm? A gente, o que você precisar. O que você precisar. E a gente corria atrás bastante, assim. Era complexo, até comentei com você, né? Esse mercado de fintech é todo nebuloso, muito nebuloso mesmo. Você pesquisava, assim, só tinha conteúdo genérico, porque ninguém sabe sobre isso, né? Muita pouca gente no Brasil sabe sobre esse mercado de fintech. A sorte foi que teve um pai de um amigo que ele começou, olha que engraçada história, ele começou a chamar diretores de empresas grandes numa reunião, fingindo que ia contratar o serviço dessas empresas, e aí quando esses diretores chegavam na empresa, quem estava lá? Eu, na mesa, para perguntar para os caras sobre o mercado. E aí eu perguntava para eles sobre o mercado para saber o que eu tinha que fazer, porque eu não fazia ideia como que monta uma empresa de pagamento. Eu tenho que virar uma Cielo. Todo mundo fica assim, eu tenho que virar uma Cielo. Tipo, pô, se eu tiver que virar uma Cielo, eu tô lascado. Porque como que vira uma Cielo do dia pra noite? Não vira, né? Essa é a resposta. Só que você também não precisa virar uma Cielo, né? Tem vários outros jeitos. Você pode virar uma subadquirente, ou você pode fechar uma parceria com uma subadquirente, que é muito mais fácil. Foi o que você fez? Foi o que a gente fez. Você virou subadquirente de um subadquirente. A gente virou tipo sub de um sub primeiro e depois viramos sub, né? Então foi um caminho muito mais tranquilo, né? Só que no mercado você não encontra isso, né? Quem é que vai te dizer lá, não, faz isso e aquilo? Não tinha como. Então eu ia pegando com esses diretores por causa desse pai, desse amigo que ajudou bastante, né? Cara de pau também, mesma coisa, né? Desde o início, assim, da minha carreira, que não tem tantos anos assim, né? Foi na cara de pau. E aí a gente lançou esse produto com o Detran, fomos pro online. No primeiro dia, 300 mil reais de TPV. No primeiro dia? No primeiro dia de lançamento. Só no DF. Mas como é que vocês conseguiram divulgar pra ter tanto impacto assim? O Detran, né? O Detran ajudou? Ou seja, aquela minha premissa lá de trás estava certa, né? Que o Detran ia ajudar em muito nessa divulgação. Porque, cara, o Detran é um órgão que tem uma base gigantesca, né? Do Estado. Então, não tem pra onde correr. O Detran fez um puta alarde, porque pra ele era muito positivo o serviço. Cara, imagino que 300 mil tenha sido um volume relevante de pessoas. A plataforma aguentou, né? Usualmente, quando a gente tem essas surpresas assim, as coisas não dão muito certo, né? Cara, engraçado. Aguentou, mas foi uma loucura, assim, porque a gente não tinha time, não tinha nada. Então era atendendo o telefone, suporte, não sei o quê. Deu muito problema, fazendo não? Operacional, deu. Deu problema e a gente ia resolvendo ao longo do dia. E é aquele negócio, né? Empreendedor faz de tudo no início. Não tem conversa. Então, nesse dia, desde atender cliente, a olhar para o financeiro, fazer conciliação, problema técnico eu fiz, assim, sabe? Não tinha pra onde correr. Quantas pessoas eram nessa época? Nessa época, éramos umas 4 pessoas só. Caramba, Era cara. pouca gente. Quantos de engenharia? 2 de engenharia. Caramba, a galera ralou, então. Ralou pra caramba. E olha como é engraçado a vida, né? Eu costumo falar muito isso. A gente ficou 6 meses, 7 meses construindo aquele aplicativo de pagamento QR Code, testando e tudo mais. O negócio não usou nada. nada. E a gente ficou, assim, vamos tirar a parte burocrática do jogo, né? Porque a parte burocrática lá do Detran demorou 5, 6 meses também. Mas o Detran não estava querendo credenciar a gente, né? Então eles disponibilizaram a API, as conexões para a gente buscar as informações no Detran, faltando 2 dias para a POC.
Nossa. Então a gente teve 2 dias para fazer toda a landing page, conectar na API, ou seja, montar o produto. E esse produto que a gente fez em 2 dias transacionou 300 mil reais. E as pessoas geralmente perguntam, quando que eu sei que eu encontro o Product Market Fit? Eu respondo, cara, você vai saber. Ah, não, exatamente. Tem gente que fica querendo criar a ciência do PMF. A melhor definição do PMF, na minha opinião, é do Mark Andreessen, e ele fala assim: você está tendo usuário, as pessoas estão usando, as pessoas estão voltando, está tendo mídia, o jornalista está querendo conversar com você, você tem mais problemas do que time para resolver, você não consegue contratar na velocidade que seu negócio cresce, então você encontrou o Product Market Fit. Né? Essa é a melhor definição, porque quando o negócio está patinando, o ciclo de vendas é muito longo, ou demora demais, fala que o produto é bom, mas não fecha, ou não fecha diretamente, cara, não chegou, né? Não chegou. Mas esse ponto que você falou é muito interessante, porque esse é o principal erro das pessoas, o anterior. O fato da gente gastar dinheiro desenvolvendo um produto sem saber que aquele produto de fato é uma dor real. Exato. E isso é um erro assim tradicional, acho que esse é o erro mais clássico que todo mundo comete. Só que as pessoas não gostam de escutar isso. Né? Eu, como mentor, quando eu falo com uma pessoa, ela normalmente já está num estágio de desenvolvimento de produto, mas ela ainda não validou o problema. E aí eu falo para ela assim, eu, se fosse você, não faria o que você está fazendo. E a pessoa está no meio do desenvolvimento do produto, e eu falo, eu jogaria tudo isso que você está fazendo de canto, e eu focaria em resolver o problema do cliente. Como? Manualmente. Com o mínimo de dinheiro possível. Porque, cara, se você for parar para colocar na ponta do lápis o quanto de tempo vocês investiram nisso, vocês certamente teriam entendido que esse problema não era resolvível, pelo menos não daquele jeito, né? Então, existem pessoas que vão em direção à construção do produto e gastam milhões. Existem startups que fizeram foco em produto e gastaram uma vida, cara. Uma vida. E o negócio morreu. Especialmente empreendedor de segunda viagem. Porque o cara vai muito confiante, ele agora consegue levantar dinheiro, ele tá, com a reputação lá em cima, o cara fala, o quê? Caleb? Caraca, cara, Caleb, quanto você quer? Eu quero 50 milhões de dólares. Tá aqui, 50 milhões de dólares. Você fez uma vez, eu sei que você vai fazer de novo. E aí você já, ao invés de começar pequenininho como você começou, você vai lá e já contrata um time de 200 pessoas, os caras mais incríveis do mundo, e daqui a pouco, meu amigo, o dinheiro não entra, o dinheiro não vem, e você não quer dar o braço a torcer, você não quer voltar atrás. Quantas histórias aconteceram e acontecem até hoje, cara, nisso, né? Então, essa é uma lição muito importante que vocês aprenderam rápido, né, cara? Rápido pra caramba, assim. Até porque vocês não tinham dinheiro. Vocês tinham tempo, mas vocês não tinham tanto dinheiro, né? Zero. Era tudo universitário, assim, né? Teve até uma das exigências do Detran, que era uma carta fiança de 250 mil reais. Eu tive que parcelar em 60 meses a carta fiança, porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, mas o que era essa carta? Era de fato para depositar esse dinheiro? Era de fato assim, preciso de uma carta fiança. O Detran colocou essa exigência mais para dificultar o processo, tirar os aventureiros, exato. Então era uma carta assim, precisa pôr aqui como segurança do órgão. E cara, como é que a gente ia fazer isso, sabe? Não tinha jeito nenhum, assim. Tive que ligar pro cara do banco, aí foi muito engraçado. Ele falou assim, mas nesse caso eu preciso do histórico da sua empresa. Eu falei, não tem histórico, meu querido. Não, então a gente vai para um pagamento à vista. Eu falei, não tem dinheiro também. Só que você precisa ajudar a gente, é uma empresa de universitários, tem que ajudar e tal. Então acabou ajudando, foi bem interessante. Um banco te ajudou? Um banco me ajudou. Que milagre, cara. Milagre. Mas foi um banco de atacado, pouco conhecido no mercado, assim. Não é aqueles bancos tipo um Itaú, Bradesco, Santander, não. É banco. Esses bancos de negócio mesmo, grandes, claro. Todo banco é grande, né? Se por acaso desse algum problema, esse dinheiro voltava. O risco dele era baixo? Não, é porque uma carta fiança, você pode pegar ela, assim, banco de primeira linha, eles vão exigir que você faça o depósito desse dinheiro no CDB e eles te dão uma carta fiança. Eu nunca entendi esse produto, mas tudo bem. Se eu tenho um dinheiro para botar lá, é melhor eu fazer alguma coisa com esse dinheiro ali. Para que eu preciso de uma carta fiança? Eles ainda te cobram para emitir uma carta fiança. Isso para mim não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, mas outros bancos que não são de primeira linha, você pode emitir uma carta fiança, sei lá, de 250 mil, né?
e você paga uma porcentagem em cima desses 250 mil nessa carta, e você não precisa ter os 250 mil, sabe? Então você vai pagar lá, um exemplo, chutando aqui, tá? Claro, 10 mil reais para emitir uma carta fiança de 250 mil. E aí o banco fica, de certa forma, no risco dessa carta fiança. Mas esse é um business deles, eles precificam esse tipo de coisa. Então foi isso que a gente fez, assim, sabe? E aí parcelou, não foi 10 mil, né? Foi mais, mas assim, parcelamos e por aí vai, porque não tinha dinheiro. E aí quando você não tem dinheiro também tem essa parte positiva que você tem que se virar e tem que ser criativo. E cara, você falou uma coisa que eu concordo demais, assim, Marcelo. Eu geralmente falo pra galera que tá começando, que o melhor jeito de você validar um produto hoje, assim, rápido, que eu enxergo, é justamente manual, como você falou. E o que eu falo pra galera é, cara, monta uma landing page, joga tráfego nessa landing page, e aí você escreve ali o seu produto nessa landing page. Hoje montar uma landing page é ridículo de fácil, né? Tem vários jeitos da pessoa fazer isso pra você. E aí você coloca lá, vou, no caso da Zapay, parcelar débito, um exemplo, de veículo. E você coloca um botão levando essa pessoa para ir pro WhatsApp. E aí você vai ver quantas das pessoas estão interessadas mesmo no seu produto. Porque elas vão clicar no botão e vão lá conversar com o WhatsApp. E aí, como é que eu faço para parcelar? E aí você vai falar, puta, as pessoas estão clicando aqui, né? As pessoas realmente estão interessadas. Você vai conversar com essa pessoa e vai resolver manualmente o problema dela. Vai entender como que você pode fazer tudo isso, sabe? E é muito engraçado, porque tem muitas pessoas que conversaram comigo que hoje fazem esse tipo de coisa, né? Tem várias landing pages de pessoas que pegaram mentoria assim comigo, alunos e tal, que não sei o que estão testando o produto desse jeito, estão caminhando desse jeito, né? Então é super positivo. E é o manual que você falou, é o simples, não gasta dinheiro. Teve um cara que chegou em mim um dia e ele já tinha gastado 200 mil reais para construir, porque nem estava pronto, um banco para jovem, tipo assim, pessoas de 12, 13, 14, 15 anos, né? E aí, nossa, e é muito igual você falou. E aí ele me trouxe assim, eu falei assim, quase que eu... É triste, né? Porque você fica com, de certa forma, puta, o que eu vou falar pra essa pessoa? Mas eu falei, cara, mas você já validou esse produto? Não, então, tô fazendo um produto aqui pra validar. Eu falei, mas você gastou 200 mil reais pra validar? Tipo assim, caraca, cara, tem tanto outro jeito de você validar. Não, porra, cara, por que não criaram um banco para jovens ainda? Exato. Por que não criaram? Não, assim, você sempre tem que se perguntar se você é o mais inteligente do mundo e ninguém teve essa ideia, você é um gênio ou não, né? Porque, cara, a chance de alguém, de um negócio bom, alguém já ter pensado e já tá na sua frente é enorme, né? Obviamente que, cara, você não pode ser cético assim, mas você tem que ser até um certo ponto, porque você vai investir a sua vida para fazer esse negócio, né? Se você vai investir a vida no seu negócio, então tudo bem, então calcula qual que é o tamanho desse mercado. Por que tentaram no passado e não deu certo, né? Porque tentaram já fazer isso no passado e não deu certo, né? E de fato é um público que não transaciona. E, pô, vocês conhecem bem, sistema bancário que não tem volume financeiro, não ganha dinheiro, né? Então, eu acho que as pessoas também erram no começo. E no começo cara, onde você vai entrar, quem que é seu público, quanto que de fato gira de dinheiro nesse negócio, você consegue tomar esse mercado, você já aprendeu, já fez isso, já fez um teste e tal. E, cara, manual, tudo, eu dizia que antes tudo dava para fazer no WhatsApp, né? Você paga a conta, cara, não precisa desenvolver plataforma, cara, pega um banco, já tem, liga pra pessoa, fala, eu faço aqui o serviço, nossa plataforma tá dando, eu faço aqui pra você agora, vai, pagou e pronto, final. Fez o teste, a prova de conceito. Depois, cara, você vai criando complexidade. Agora eu vou coletar o dado online. Como é que você coleta o dado online? Cara, coleta no WhatsApp primeiro. Pegou no WhatsApp, alguém imputa um form, joga pra você, faz integração. Fez uma etapa um pouquinho melhor do que você estava fazendo antes, né? Tudo pra quê? Pra você começar a pisar na água. As pessoas esquecem que primeiro você precisa pisar na água. Eu acho que tem um grande efeito colateral desse mundo de startup nosso, que é a galera querer sempre construir unicórnio. E na hora que você pega e fala assim, não, cara, faz manual. Ele, mas como assim? Minha marca? Manual? Não, que isso? Vou ficar queimado. Não vai ficar queimado, né? Então ainda tem um negócio assim da vaidade. Como assim? Vou fazer um negócio pequeno? Não, cara, é só o primeiro passo. Você vai ter que dar 1000. Qual que é o primeiro passo?
né? As pessoas esquecem isso, né? Total. Então esse negócio de ter pouco dinheiro, de vocês terem vivido com pouco dinheiro, fica parecendo que é um pouco assim, discursinho de startupeiro, mas não é. Não é. Eu levantei muito dinheiro e eu posso te dizer, foi ruim. Foi ruim. Se a gente tivesse menos dinheiro, a gente tinha tomado decisões mais rápidas. A quantidade de dinheiro em excesso, ela te coloca numa situação onde você aceita coisas que você não deveria aceitar, sabe? Então, cara, não pode levantar dinheiro em excesso, não pode. Até para sua disciplina, cara. Foi uma das grandes lições que eu tive. Não é porque que o dinheiro está disponível que você tem que tomar. E tem muita gente que acha, dinheiro está disponível, toma, cara. E de fato, pro meu caso foi importante, porque hoje não dá para tomar dinheiro como eu tomei naquela época. Uhum. Mas a importante é a lição da sua diligência. O fato de você não ter tido dinheiro naquele momento fez com que você tomasse as decisões mais rapidamente e fez com que você encontrasse o Product Market Fit mais rápido. Sim. E aí de 300 mil, para quanto foi? Como é que foi essa sequência? Legal. E aí a gente foi de, sei lá, 300 mil reais. Teve um fato também importante, assim. O primeiro mês a gente chegou a tomar R$1 milhão de fraude. Esse foi um dos grandes... No primeiro mês? No primeiro mês. Foi muito engraçado, porque essa é outra coisa da vida do empreendedor, né? A vida Cara, do R$1 milhão pra você é muita grande, muita grana. Porque 300 mil, eu imagino que seja 300 mil de transação. O que é seu deve ser um percentual pequeno disso. Um percentual pequeno disso. Ou seja, foi uma bomba pra vocês. Foi uma bomba. Na verdade, esse momento foi o momento que a gente falou, quebramos. Já, Saquei. no primeiro mês. Foi pânico. Porque entramos num mercado que a gente não conhecia. Éramos jovens, né? E um dos erros foi não ter tido um mentor no início de mercado. Esse é um ponto extremamente importante, assim. Porque ele teria alertado para esses tipos de coisa e a gente falou, não, a gente vai dar um jeito. E, cara, foi um momento que eu cheguei para o pessoal na época e falei assim, ó, ou vocês parcelam ou a empresa quebra e não tem nem como... Eu quero pagar isso para vocês, mas não tem nada. Todo mundo vai se ferrar. Não tem nada no meu nome, assim, eu sou universitário, sabe? Então, vocês precisam parcelar para mim esse valor. Como foi a fraude? Explica como foi a fraude. Como é que funciona a fraude nesse mercado, né? É mercado de e-commerce normal. É como se tem os fraudadores, as gangues, porque fraude desse volume é gangue, né? Gente especialista. Então, eles vão lá, pegam o cartão do Marcelo aqui, por exemplo, e clonam o cartão do Marcelo. Aí eles vão lá no Mercado Livre, um exemplo, né? Pegando o e-commerce, que passou no meu cabeça aqui, Mercado Livre. Aí eles vão lá no Mercado Livre e compram com o cartão do Marcelo. Só que o Marcelo, até então, não sabia que o cartão dele estava fraudado. Aí ele viu uma transação, não foi ele vai ligar no banco e vai falar, não fui eu que fiz essa transação. E aí o banco vai se tornar, porque e-commerce ele tem que se tornar. Chargeback. Né? Chargeback. Isso que é a fraude. Chargeback, fraude, né? E aí, é a mesma coisa, no e-commerce. Então o que acontece? O banco estorna, só que o banco não fica com esse prejuízo. O banco no Brasil é um cabra inteligente, assim, né? Ele não fica com esse prejuízo. Ele manda isso para a adquirente, só que a adquirente também não fica com esse prejuízo. Ela manda para o estabelecimento comercial ou para a subadquirente. A gente, no caso. Então o prejuízo veio todo pra gente. Então a gente teve que parcelar, terminamos de pagar isso 2, 3 anos depois. Mas aí nesse caso, o que as pessoas estavam fraudando era pagamento de algum licenciamento? Isso. Tipo, um IPVA, alguma coisa assim. Pagando. E aí o que eu fiz? Eu pegava, vou pagar o carro da Bruna. É isso? Eu pagava pra ela com um cartão falso? Você pagava pra ela com um cartão falso, falava, não, Bruna, me dá aqui, sei lá, 20% do valor aqui, por exemplo. E aí, na verdade, você era um fraudador, você falava isso, e aí você pagava com o cartão do João, clonado, que você tinha clonado, e aí o João depois dava chargeback, a Bruna já tava com o carro licenciado, esse rolo todo, entendeu? Mas isso em um mês, você tá falando? Foi 1 milhão em um mês? Foi 1 milhão em um mês. Porque eu fico imaginando assim... um licenciamento, o ticket médio de um licenciamento hoje no Brasil deve ser o quê? Uns 800, 1.500 reais? Isso, o ticket médio é uns R$1.300. R$1.300. Eu tive uma vez, fraude, eu tinha mais ou menos 1 milhão e meio de fraude por mês. Uhum. E a gente descobriu que era um cara que ele conseguia desviar pontos, a gente tinha uma plataforma de pontos, e quando ele desviava esses pontos, ele conseguia resgatar coisas. Então na cidade dele, ele começou a rodar a cidade inteira. Ele ia lá no barzinho do Zé da esquina e falava, seu Zé, essa geladeira aqui tá meio velha, hein? Você não quer comprar ela com desconto comigo? Quanto custa a nova? Ó, tá aqui, ó, custa 5 mil a nova. Eu te vendo por 4 mil. Aí ele vendia pro seu Zé por 4 mil, ele roubava os pontos, resgatava,
chegava pro seu Zé, na hora que chegava o seu Zé pagava ele. Só que ele saiu fazendo isso pra todo mundo na cidade. Todos os comércios. Trocava a geladeira de um, comprava notebook de outro, comprava sabonete aqui, porque vendia de tudo lá, né? E esse cara, ele fraudou assim milhões até a gente descobrir esse cara. O seu caso foi isso? Foi uma pessoa que falou, saiu rodando um monte de gente? Então, não chegamos na pessoa igual você chegou, mas com certeza é uma pessoa assim, uma gangue, né? É sempre assim, o fraudador, quando ele descobre um buraco, ele vai até não dá mais. Foi exatamente isso que aconteceu com vocês. E eles foram rápidos no seu caso? Sempre é muito rápido quando é assim. Por isso que é gangue, porque quando não é gangue, não acontece esse buracão, uns buraquinhos, entendeu, ao longo do tempo. Gangue é buracão, assim. Então foi um momento assim, vida de empreendedor é muito engraçado, porque a gente saiu de 10 de felicidade, pô, achamos um product market fit, estamos crescendo e tal, falimos. Pro pânico e desespero. O pânico e desespero em 2 semanas. Caraca. Era isso, é loucura. E aí depois a gente foi se reerguendo e tudo mais, aí, cara... Mas como resolve, assim? Porque fraude é um negócio que normalmente precisa envolver fluxo, processo, sistema. Você não conseguiu resolver de um dia para o outro, né? Esse problema. Exato. Você precisou fazer um bom onboarding, foi isso? Foi assim que vocês resolveram? Como vocês resolveram? A gente basicamente tacou antifraude, vários no mercado, e aí começamos a testar vários antifraudes. Time interno também. Então, time interno fazendo dupla checagem, e a gente começou a criar todo um know-how. Inclusive, hoje a gente acha que a gente é melhor em antifraude do que muitos antifraudes, só pra você ter uma noção. Vocês represavam a transação? Represavam a transação, exatamente, pra gente analisar, pra gente fazer tudo. Então, foi um negócio assim, de ponta a ponta. E levamos mais chargeback no negócio. A sorte é que estávamos crescendo tanto que a gente conseguiu ir ajustando caixa para ir pagando essas coisas. Então não foi uma coisa assim, resolvemos do dia para noite. Não, levamos mais depois uns 500, 600, 700 mil reais, assim, não de uma vez total, mas levamos mais fraude e aí fomos ajustando. Então hoje, quando a galera fala, vou entrar no mercado de e-commerce, eu falo, cara, toma cuidado. Cuidado. Toma cuidado. E aí fomos crescendo, né? A gente depois começou a olhar para o físico também, que eu comentei aqui, né? Então, inicialmente, a gente foi mais para o físico, até porque a gente estava com um pouco de receio do online. Em 2020, tivemos que fazer esse shift, quase que, né? Assim, do um ano para o outro, basicamente. Uhum. Aí saímos, assim, de 2018, uns 12 milhões de TPV, para 2020, uns 120... 2019, uns 120. Caramba. Aí 2020 foi complexo. Nessa época, ainda pela divulgação do Detran? Ou aí nesse momento vocês já estavam fazendo alguma estratégia de captação, de recuperação de usuário, de ativação? Excelente pergunta. A estratégia do Detran ajudou a gente nas primeiras 2 semanas. Só? Só, assim. Porque é um boom, né? Saem todos os jornais, revistas e tal, boom. Ok. Lógico que depois aí tem um boca a boca, mas assim, esse boom foi nas primeiras 2 semanas. Depois era estratégia nossa para manter esse negócio e ir crescendo. Mas pra gente esse boom foi importante porque ficou claro o Product Market Fit, ficou claro que a gente poderia enfiar o pé. E a gente começou a enfiar o pé, né? Então foi estratégias de growth mesmo, tráfego, anúncio, abertura de postos físicos... E por aí vai, né? Todos os canais de distribuição mesmo. Olhar para canal de distribuição. Foi isso. O seu produto é uma recorrência anual, imagino eu. Exatamente. É anual. A média de recorrência deve ser mais ou menos anual, né? Esse é até um ponto importante, né? Que nem falei direito do business da Zapay. Zapay, então, a gente fechou com todos os Detrans. A gente tem acesso aos dados do veículo, aos débitos do veículo, que é IPVA, licenciamento e qualquer tipo de infração. Então, quando você coloca lá a placa no meu sistema, eu consigo ir no Detran buscar todos os débitos da pessoa e aí você escolhe qual débito que você quer pagar, isso tudo de forma bem simples, e depois a forma como você quer pagar, né? Porque antes era só à vista, basicamente. Então, você pode pagar hoje parcelado no cartão de crédito, Pix, boleto parcelado e por aí vai. E a gente está trazendo outras formas de pagamento. Uhum. Então, essa é a jornada, uma jornada super simples e depois a gente começa a fazer toda a gestão
desses débitos para a pessoa, né? Então a gente começa a alertar quando essa pessoa toma multa, começa a alertar que ela tem que pagar até o dia X para ter 20% de desconto. E aí fica meio que quase que um one click buy depois, né? Legal. Então assim, pô, chegou uma multa, eu vou pagar logo, então que eu já ganho desconto. Dói menos, né? Puta, Dói- me fudi. Exato. Deixa eu pagar logo esse negócio. Dói muito menos, assim. E a gente faz essa gestão que é uma gestão completamente chata. Então é um negócio muito mais pull, né? A gente está sempre ali na vida do cliente do que... muito mais push do que pull, assim. Porque hoje você recebe a multa lá e você fala, uma hora eu pago. Ninguém te lembra daquilo, você não lembra de pagar, perde todos os descontos, porque você não quer pagar aquilo. Quem gosta de pagar IPVA e multa, né? Cara, eu perdia muito prazo de carro, assim, puta, precisa pagar, puta, e perdi, aí pagava a multa. Eu imagino que seja um número relevante de pessoas que esquecem, né? Sim, 60% a 70% das pessoas hoje esquecem e deixam de pagar e deixam de pegar os descontos, sabe? Porque tem muito desconto, né? O IPVA quando você paga antes tem desconto, a multa quando você paga antes de vencer tem desconto, e é 20% de desconto, não é? Esses descontos não tem parcelamento. Tem, a gente... No seu caso. Mas assim, no original, quando eu vou no Detran, eu consigo pagar Não, antecipado com desconto? Não, só quando é com você. Só quando é com a gente. Então você dá o benefício do parcelamento e ainda me beneficio do desconto. Assim, se você pagar no Detran antes de vencer, você pega o desconto também. Só que é difícil acontecer, porque o Detran às vezes nem te manda a guia. Pois é. É horrível. E você perde o prazo, porque não chega a multa lá, você já fala, já vou pagar, acabou de chegar, já vou pagar. Não, você deixa lá e fala, vou pagar isso depois. Então a gente dá o benefício do desconto e do parcelamento. Ou seja, sei lá, uma multa de R$100, um exemplo, né? Você paga 80 ainda parcelado, entendeu? E aí, lógico, as API hoje cobram uma taxa de acordo com a modalidade de pagamento que você escolhe, né? A taxa de serviço e por aí vai. E aí fomos crescendo, né? Então, no meio desse caminho, a gente foi mais para uma distribuição muito mais online. Fechamos várias parcerias no mercado. Então hoje as API está dentro da Sem Parar, está dentro da ConnectCar, está dentro da Veloy, está dentro da PicPay, está dentro da Porto Seguro, está dentro... Cara, assim, é muita empresa no mercado mesmo. Assim, Webmotors. Então toda vez que eu tô dentro dessas plataformas e tô pagando multa, ou IPVA, ou qualquer coisa ali, DPVAT, etc e tal, tá passando pela sua plataforma. Tá passando pelas API, é tudo powered by API. Tem um dia que eu tava numa palestra, né? Aí o cara levantou a mão e falou assim, pô, mas eu não vejo assim... Tem muita gente fazendo isso no mercado já, né? Por exemplo, eu usei a Sem Parar esses dias. Eu falei, não, você não usou a Sem Parar. Você usou a Sem Parar, mas você usou as API. Porque Isso é o que você acha. Isso é o que você acha, porque você acabou não enxergando o powered by API lá embaixo, que até tem. Então, na verdade, você tá usando as API, porque a gente que viabilizou tudo isso no mercado. Então, quando você olha para... Óbvio que não todos, né? Mas assim, quando você olha para a grande maioria desses players mais conhecidos, gigantes, assim, é a gente que está por trás, muito provavelmente, assim. É muito parecido com o que a gente viveu no Nubank com as concessionárias, que são muitas, né? Então você fala assim, eu quero pagar uma conta. Tá, aonde? De luz. Beleza. Em qual região? Ah, eu tô no município de não sei o que. Tá bom, essa é uma outra empresa do seu município. Então, cara, na hora que a gente fez a conta de quantas empresas a gente ia ter que integrar, e não é que é uma integração que, API bonitinha, ou Alf. Não, cara, é um negócio extremamente arcaico. Então a gente falou, quer saber, cara, integra com quem já fez esse trabalho Exato. sujo e deixa aí. Isso daí não tem valor estratégico pra gente, né? É tipo assim... Como é que é integrar no Detran? É assim também? É Horrível. horrível, né? Bem Horrível, difícil. assim, cada Detran, a gente ajudou os Detrans a construir as APIs, em muitos casos. Cada Detran tem uma API diferente, uma integração diferente, tudo diferente. Não é padronizado. Diretores diferentes, que pensam de formas diferentes. Então é tudo despadronizado. Exatamente. É tudo despadronizado, é o contrário. Então é um puto trabalho sujo, assim, que a gente fez, né? E que saímos na frente no mercado também por ter feito esse trabalho sujo ali. E basicamente abarcamos tudo isso, né? E aí as API hoje, estamos com 160 pessoas no time já, Caramba. cresceu bastante. Tudo em Brasília. Não, no Brasil todo. Ou vocês estão fazendo híbrido? Híbrido, exato. É muito engraçado, né? Até brinquei um dia com o pessoal, falei assim, cara, não dá nunca pra chegar uma de Elon Musk e falar todo mundo pra dentro, porque senão acaba a empresa, porque tá tudo espalhado, assim. Na época da pandemia, foi justamente o momento que a gente mais cresceu em termos de pessoas. E números também. Por quê? Porque 2020 foi complexo, a gente não cresceu em 2020.
Mas 2021 ainda era home office, né? E era a época que a gente já tinha voltado a crescer, captamos investimento em 2021, saiu na mídia 7,5 milhões de reais. Foi um seed, né? Foi o único investimento que a Zapay captou. A gente captou para acelerar mesmo, porque a gente era bootstrap, né? A gente crescia com o próprio dinheiro. Então foi, cara, beleza, a gente já tá crescendo, mas vamos aumentar esse ritmo aqui? Que dá, tem Ajudou? espaço. Ajudou. Só que Vocês levantaram com fundo? fundo de Venture Capital. Isso, a Domo. A Domo? Domo Invest. Legal. Gostamos muito da galera lá, né? O Borges, e Rodrigo Borges, Conheço né? bem. E o Felipe, exato. Tava com eles hoje, inclusive, Ah, também. Boa. E levantamos com eles, gostamos muito deles, assim, ajudam a gente bastante. Só que aquele negócio também que você falou no início, assim, pegamos pouco dinheiro, porque a gente tem a cultura da eficiência desde o dia 1, porque a gente sempre teve pouco dinheiro. Uhum. Então a gente sempre teve que ser muito criativo para crescer com o dinheiro do cliente e tudo mais. Então fizemos essa captação mais para acelerar, então a gente já tinha uma cultura muito positiva. Aí quando chega o dinheiro com uma cultura boa, é legal. Né? Então gastamos parte dele só e crescemos, porque a gente cresceu tanto que nem precisou gastar o dinheiro todo e por aí vai. Então foi bem positivo, 160 pessoas, Brasil todo hoje, e a Zapay caminha para hoje, esse ano já tem um TPV maior do que mais de R$1 bilhão. Uhum. Né? Explica o que é TPV pra galera. Boa. TPV é volume total processado, né? Total Payment Value. Então vai girar... R$1 bilhão, mais de R$1 bilhão na Zapay esse ano. Exato. Que é um Só volume, esse cara, ano. significativo, né? Exato. Assim, para uma empresa que faz... Eu, quando fundei a Payleven, R$1 bilhão era um sonho, assim, sabe? Transacionado. Exatamente. É um número bem Quantos significativo. clientes a gente está falando, mais ou menos, assim, que transacionaram ou transacionam na sua plataforma? Legal. Hoje a gente... Isso é engraçado, porque tem... Quando a pessoa ela consulta na nossa plataforma, a gente já entende que a gente está ajudando essa pessoa. Porque ela não está passando pelaquela burocracia de ir no site do Detran, tentar achar o débito dela, ou ir no banco, esse negócio todo enrolado. Porque literalmente a nossa plataforma é simples demais. Coloca a placa ali, puxa tudo, enfim. Então, a gente já considera que está ajudando essa pessoa. E na nossa plataforma, nesses 5 anos, já passaram mais de 12 milhões de proprietários de veículo, né? Em todos os nossos canais de distribuição. E isso é site e app? Site, app e os nossos parceiros. Tá. Que já consultaram via Zapay. Legal. Então, mais de 12 milhões de pessoas. A gente está falando que o Brasil tem em torno de 50, 60 milhões de veículos. A gente já está falando que uma galera boa passou na Zapay. Mais né? de 20% dos carros já consultaram na Zapay. Exatamente. E aí uma parcela disso converte, né? Uma parcela disso converte. Então a gente está falando aí de... Não precisa dar o número. não precisa dar o número, né? Uma parcela disso converte, é isso. Legal. É o seu funil, né? Então você está Exato. atraindo essas pessoas, muitas pessoas estão pesquisando. Quando as pessoas não fecham com você, elas estão fechando aonde? Onde elas estão pagando? Elas estão pagando à vista, sem flexibilidade nenhuma no pagamento no banco. No banco. Exato. Então, apesar de você ser um parceiro do banco, porque toda vez que alguém paga com você, o banco faz parte dessa história, você, obviamente, tem interesse que ela venha para a sua plataforma, né? Exato. Então, o seu maior concorrente é o seu parceiro. Isso. Seu maior concorrente é seu parceiro. E é engraçado, porque assim, ele não me enxerga como concorrente hoje, né? O banco, na verdade, ele não me enxerga como concorrente, ele nem me trata assim, muito pelo contrário, porque ele me enxerga hoje mais como parceiro. Porque ele sabe que no futuro vão ter tecnologias muito melhores do que a dele para fazer coisas específicas. Uhum. Ele sabe disso. O banco hoje ele está com uma pegada, né? Todos esses bancões tradicionais, eles estão com uma pegada muito mais de se tornarem o back das coisas, assim, estarem por trás das coisas. Eles estão com muito essa pegada, né? Open Banking vem muito para isso, Open Finance vem muito para isso. Eles já estão com toda essa intenção de criar APIs para essas empresas novas se conectarem. Então eles sabem que no futuro vão ter bancos digitais
que às vezes nem é banco, né? Às vezes é só uma instituição de pagamento, não é o IF ainda, enfim. Mas vão ter bancos digitais, vão ter empresas de pagamento, vão ter várias coisas com tecnologias para atender públicos específicos que ele não vai conseguir atender dessa forma porque ele tem milhares de produtos. Mas o que ele vai querer é estar por trás de todas elas. Total. Então ele tá muito mais essa pegada, tipo, não, beleza, as API, nossa, vamos ajudar, cresce, mas é o seguinte, vem para perto, viu? É lógico. Já teve banco que a gente chegou e falou assim, pô, eu prefiro comprar vocês do que fazer essas coisas todas. Eu falei, mas eu não tô à venda. A gente não tá à venda. Mas já tentaram? Quem tentou te comprar foi banco? Várias empresas, na verdade. Não foi só banco. Não foi só banco. Várias empresas. Já chegaram assim. Caleb, e aí? A gente pode conversar um pouco de M&A, não sei o quê. Como é que você tá pra isso? Eu falei, não, conversar todo mundo pode. É lógico. Conversar todo mundo pode, né? E aí é isso. Mas a gente tá crescendo bem. Não, pô, vocês cresceram ano passado quantos por cento? Você falou que foi um absurdo, né? Sim, ano passado a gente... Isso é até engraçado, assim. Ano passado a gente cresceu 3,5 vezes, quase. O que é, cara, para uma empresa de 5 anos já é brutal, né, cara? Isso. Em um ano crescer 3,5 vezes é muita coisa. Isso. Só que aí tem um outro crescimento que a gente considera lá também, que a gente fala assim, não... Desse modelo de negócio aqui, business as is, a gente cresceu 2,5 vezes, que é 150%, né? Mas juntando todos os modelos de negócio, a gente cresceu 3,5 vezes. O que mais vocês... Porque a partir do momento que você começa a ter uma solução que resolve um problema de muita gente, invariavelmente alguém vai vir e vai falar, pô, mas se a gente faz isso, a gente também vai conseguir fazer isso. Vamos começar a tentar pescar outra receita. O que pode ser bom e pode ser um baita tiro no pé. Sim. O que vocês decidiram em relação a isso? Legal. Assim, o propósito das API, o grande propósito das API, né? A gente tem a nossa cultura, um negócio bem interessante assim, e lá na nossa cultura a gente tem o nosso propósito. Nosso propósito é facilitar a vida do proprietário veicular. Então tudo que a gente puder fazer para facilitar vai ser melhor ainda. Eu não sei se você tem essa ciência, Marcelo, mas hoje o Brasil é o quinto país com o maior custo para se ter um veículo no mundo. Nenhuma novidade para mim. Nenhuma novidade, né? Talvez você não sabia do número, mas... Não, eu não sabia, mas não me surpreende nada, cara. O Brasil é bom nisso. Se tem alguma coisa que a gente é bom, é em aumentar o Estado. Exato. Então é o quinto país com o maior custo para se ter um veículo. Então ter um carro está ficando muito caro. E a gente quer ajudar esse proprietário veicular, porque em contrapartida ter um carro é muito bom. E tem pesquisas que mostram que um carro aumenta aí muito a qualidade de vida da pessoa, aumenta o poder de educação, assim, né? O poder de escolha de uma escola para os filhos, então aumenta a educação, melhora a qualidade de vida, tratamento médico, tudo. Então o carro é muito importante na vida do brasileiro, apesar de estar ficando muito caro, manutenção, tudo isso. Então a gente quer ajudar financeiramente esse proprietário veicular. Então as API vai trazer no futuro próximo a ideia que a gente vire um ecossistema focado no setor automotivo e que a gente traga soluções personalizadas para os nossos clientes. Sempre olhando muito para esse viés financeiro, como que eu posso trazer coisas economicamente mais viáveis e mais interessantes para o nosso cliente. É isso. Então, aí você imagina plugar no mercado existente, fazer como você já faz, tipo entrando sem parar, entrando no Webmotors, no e-carros, etc. Isso, aí começa a virar uma coisa de mão dupla, assim, né? Porque hoje as API é o player no mercado com a maior quantidade de parcerias nesse setor automotivo disparado. Porque a gente entrou basicamente em quase todos os players grandes automotivos. Verdade. E a gente consegue trazer esses produtos para dentro da nossa plataforma, aqueles que fizerem sentido. E a gente depois consegue pegar esses mesmos produtos e disponibilizar ele para a nossa rede de distribuição também. Então a gente criou isso já pensando em criar esse ecossistema com uma via de mão dupla, né? E essa é a nossa ideia no futuro, assim. Mas aí você vai provavelmente ter outros problemas, né? Porque é possível que você queira entrar num produto que algum parceiro seu já faça. Mas eu vou estar vendendo o produto dele. Você vai estar vendendo o produto dele? Exato. A minha ideia não é basicamente sair construindo produtos, né? Tá. Porque isso é complexo demais. Você quer ajudar ele, mas você quer estar participando de alguma forma. Distribuindo para minha base de alguma forma. Uma mão lava a outra. Lavar a outra, exato. Legal. Então, porque, cara, né, essas APIs, assim,
Você sabe bem como é que é. Igual você falou aí, por exemplo, da ideia do Nubank, que vocês falaram, não vamos entrar aqui porque puta trabalho fazer esse negócio aqui. É a mesma coisa, né? Vamos dar crédito. Um exemplo aqui. Cara, puta trabalho dar crédito. Não é simples dar crédito. E a inadimplência, que tipo, equivale ao chargeback e à fraude no pagamento, né? E a inadimplência desse negócio, a gente não sabe fazer isso. Então, para que eu vou entrar no mercado que eu não sei fazer agora e tal? É 1000 vezes melhor. Eu tenho vários parceiros que podem me ajudar nisso. Então, a gente pretende ir para um caminho diferente, assim. Então, Mas vocês foram bem focadinhos, né? Eu gosto disso, de você tá, um produto e tal. O P11 foi muito isso, é um produto. É isso que a gente faz e ponto final. É a partir de quando que vocês estão pensando em começar a diversificar produtos? esse ano já. Esse ano já. Esse ano começa. Já estão desenvolvendo, então, imagina. A gente já começou a soltar algumas coisas, alguns testes no app, né? Então tem coisas que já são públicas. Aí eu posso falar, por exemplo, dentro do nosso app já tem ali um mapa de combustível que você consegue ver os postos perto mais baratos, por exemplo, né, de você. Isso já é pensando num futuro, um produto no futuro, né? Isso Legal. já é um MVP, já é um teste, uma validação de algumas ideias nossas. Criamos lá o alerta de débitos como um todo, para a pessoa sempre ser alertado de débitos veiculares e outras coisas atreladas à documentação, pontos, CNH e tudo mais. E por aí vai, sabe? Então já começamos a soltar vários testes no mercado, tem vários testes saindo. Legal. Então, no futuro vai ter coisa boa aí já. Massa, muito bacana. E aí, pode falar. Hoje você tá com 160 pessoas, você falou, né? 160. E aí, dessas pessoas que você tem hoje no time, como é que é mais ou menos dividido? Quanto de engenharia, quanto é de marketing? Como é que seu grupo se divide ali? Legal, boa. Dentro dessas 160 pessoas, a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas hoje que ainda estão em alguns postos físicos da Zapay. Então, tirando essas 30 pessoas que estão dentro de postos físicos da Zapay, que são os postos que ainda sobraram, né? Dentro de Detrans, Poupa Tempo. E quem vai nisso? Qual o público? São idosos? São pessoas mais analógicas? Isso, mais analógica. Pessoas mais analógicas. Aquela galera que tem até medo de comprar pela internet, por exemplo. Tá. Ou que está lá no posto porque está resolvendo várias outras coisas, porque já resolve junto. O Detran é analógico, né? De certa forma, e aí acaba já resolvendo junto. Então tem essa galera também. Aí uns 130 sobra, né? Desses 130, a gente tem umas 60 pessoas que é tecnologia e produto. Então um dos nossos grandes diferenciais é o foco em tecnologia. Isso não quer dizer que é as 1000 maravilhas, né? Focar em tecnologia não quer dizer que não tem problema e que é as 1000 maravilhas, mas Tech é sempre um desafio. Tech é sempre um desafio, você sabe bem disso, né? Até hoje eu lembro da sua mentoria no G4 lá, você falando sobre várias coisas parecidas com essa, assim. Tech é sempre um desafio, é impressionante, assim. É a solução e muitas vezes o problema também, é isso. Mas e muita gente não acredita, né, cara? Desenvolver produto é lento e caro. E quanto mais você cresce, mais lento fica. Isso. Mais caro fica. Exato. Você que está vivendo isso há 5 anos, para pensar a velocidade que você desenvolveu o seu primeiro produto e para pensar a velocidade que você desenvolve hoje. É muito brutal a diferença? Demais. E o que a gente tá... Esse é um ponto muito legal. É muito brutal a diferença. E o que a gente está fazendo é tentar diminuir essa diferença que é tão grande hoje. A gente está basicamente assim, criando algumas organizações dentro da empresa. Então, times separados focados em inovação. Para não ficar tendo dependências ou coisas do tipo, porque é brutal. Quando você passa a ter dependências de várias áreas, aí começa aquele negócio, né? Não, fala com o fulaninho lá que o fulaninho precisa fazer tal coisa para mim. Aí vai atrás do fulaninho, aí uma semana passou pro fulaninho resolver tal coisa. Sendo que quando você tá no startup de 2, 3 pessoas, não existe o fulaninho que vai demorar uma semana. Tudo aqui rapidão. Tudo aqui rapidão. E simples, alinhado. Eu lembro naquela época que vocês estavam muito focados em pensar em modelo de organização do time, agilidade, etc. Vocês chegaram a implantar squad? Chegamos, saímos do G4 com algumas ideias na cabeça. Uma das ideias na cabeça foi justamente reestruturação de time. Implantamos squads multidisciplinares, claro, né? Saímos de uma estrutura que estava caminhando para ser departamental
Óbvio que a gente não conseguiu fugir 100% de alguns departamentos, assim, mas hoje... Nem dá, né? Nem dá, Mas hoje eu posso dizer que todo time é multidisciplinar, é cross. Então, por exemplo, geralmente quando você pega aquelas empresas mais antigas, você tem lá o time do financeiro, um exemplo. Aí o time do financeiro não tem ninguém de tech. Aí, tem que fazer alguma alteração. Aí joga um chamado no time de tecnologia. Aí fica o chamado lá. Ninguém prioriza. Ninguém prioriza, horrível. Nas API não funciona assim. Nas API todo time tem alguém de tech, por exemplo. No financeiro você não precisa ter um design. Beleza. Aí, mas em outros times você precisa ter tech, financeiro e design. Aí vai ter. Então é tudo multidisciplinar. Essa é que é a parte mais legal da agilidade, cara. Você só precisa pensar, tá travado? Tá travado. Então traz a solução pra dentro. É isso. É isso. É o que você falou aqui. Puta, cara, TI tá sendo um gargalo. Traz o TI pra dentro. O time tem que ter independência. Mano, vai sair perfeito? Tudo bem. Aí você cria um outro modelo de gestão que é padronização do time de tecnologia. É por isso que tem o que a gente chama de capítulo, que é o capítulo é a função. Qual é a função? A função é a tecnologia? Então ele tem que ter uma gestão distribuída. Mas precisa ter uma coordenação, né, desse universo. Exato. O modelo, eu falo muito para as pessoas o seguinte, não existe modelo perfeito. O nosso nível de maturidade corporativo é baixo. É muito baixo. Há 15 anos não se falava nada disso que a gente fala hoje. Então como é que você quer com 15 anos ter cultura, ter processo, ter modelo de organização, span of control, qualquer coisa que você inventar, modelo de incentivo, tudo, cara, ainda é muito jovem. Tem coisa, obviamente, que funciona melhor do que outras. Modelo organizacional, cara, ainda tá muito ruim. Feedback, as pessoas ainda têm medo de dar. Todas as empresas ainda vivem um pouco de teatro. Por quê? Sempre ser humano, cara. Ser humano é um bicho complexo. Demais. E existem incentivos desalinhados ainda que não sei se vai resolver. Óbvio, vai melhorar. Mas eu comparo muito com a minha vida de atleta. Porque eu, quando atleta, se o meu técnico não me dava um feedback, eu ficava indignado no dia. Ele tem que me dar feedback todo dia. Se ele não me der feedback no dia, o que adiantou eu treinar durante 5 horas? Cara, ou minha perna tá errada, ou minha virada tá errada. Me dá feedback. O que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que eu tô fazendo certo, o que eu não tô fazendo certo. Cara, se você faz isso uma vez por semana numa empresa, você tá indo muito bem. Porque a verdade é que a grande maioria das empresas não faz, né? E por mais que você tenha uma referência, que alguém simule isso e mostre o que tem que acontecer, se a empresa está crescendo rápido demais, você não vai conseguir trazer todo mundo 100% aliado. Então, cara, juntou gente, onde vai ter a complexidade. Não vai sair perfeito. Então, cara, essa coisa de perfeição, assim, eu já desapeguei, cara. Porque uma coisa é a teoria é bonita demais. Outra coisa é a prática. Eu conheço a teoria, mas eu sei que a prática ali é a verdade. Então, muitas vezes eu falo, parece simples, mas, meu irmão, tem que saber a vida real. A vida real é quando você coloca isso em prática. Então, quando eu coloco na minha empresa é diferente da sua, porque a sua tem outras pessoas. Exato. E na minha tem outras pessoas, sabe? Então, cara, é muito desafiador, cara. Mas depois você chega no tamanho que você tá, mais ou menos 160 pessoas, já tá tudo mais ou menos com o seu lugar. Você provavelmente não vai trocar mais os cabeças da sua empresa. É dali para baixo, né? E falando em time, Marcelo, tem uma dúvida. O que você está pensando desse modelo híbrido, ou home office, ou full presencial? Você está seguindo o que nessa discussão de mercado? A gente é híbrido. Cara, eu acho que não tem volta. Eu acho que todo mundo tem razão em querer voltar. Mas a grande questão é um caminho inevitável. Eu sei que trabalhar ao vivo é muito mais produtivo, mas ele é mais produtivo porque não existe método para trabalhar digitalmente tão produtivo quanto fisicamente, quanto presencialmente. Então, obviamente que o jeito mais fácil é um Google pegar e falar, a partir de agora tem que ser presencial. Twitter, Elon Musk, agora tem que ser presencial, se vira. Não é opcional, é obrigatório. Eu entendo quando o pessoal faz isso. Só que o problema deles é provavelmente 1000 vezes maior que o nosso, se não mais. São muitos funcionários. E você mudar o processo de todo mundo, cara, é absurdo. Sim. Então eu acho que assim, nós que ainda somos pequenos, nós temos que desenvolver esse método. Eu comecei a mudar todos os meus processos. Todos. Eu tô numa vibe muito agora de não ter reunião.
sabe? Reunião é um negócio que mata a empresa. E a gente precisa aprender a trabalhar de forma assíncrona. E o mundo do home office, ele incentiva isso. Então, quando você vai numa empresa tipo Nubank, uma Amazon, ou o Google, você tem que ser assim. Então, você tem uma ideia, você quer fazer qualquer coisa. Quero mudar a câmera desse celular aqui. Eu vou abrir um documento. Eu vou escrever um documento e vou falar, cara, a câmera... esse é um documento para falar sobre a mudança que eu quero fazer na câmera. A câmera é incrível, mas eu não gosto disso. A minha proposta de mudança a gente vai colocar uma lente assim de diamante que vai ter uma amplitude de tanto babá. A proposta é essa. Comentem. Jogo isso num canal do Slack. Quem está envolvido no processo tem data para comentar, complementa o documento. Até aí não fizemos nenhuma reunião. Complementa o documento, dá as ideias, questiona, etc. O dono do projeto vai lá, aprova tudo e dá seguimento. Joga para o time de desenvolvimento e esse negócio começa a tomar realidade. Não fiz nenhuma reunião. Hoje, no modelo tradicional, marca uma reunião. Marca uma reunião para fazer brainstorm. Brainstorm do que? Do projeto. Aí você começa, e se a gente fizer de diamante? E se a gente fizer de safira? E se a gente usar, ao invés da Samsung como fornecedora? Cara, é muito ineficiente. Muito. A gente precisa aprender a trabalhar. Então, fazer isso enquanto é pequeno é muito mais fácil do que fazer grande. Eu trabalho hoje, em média, 2 vezes no físico e 3 home office, tá? Meu time gosta do presencial. Ele gosta, ele quer mais, sabe? Então é possível que a gente vá aumentando isso ao longo do tempo. Obviamente que depois que você começou o híbrido, tem sempre gente que está fora. Então a gente também contratou gente que não é de São Paulo. Exato. E que não dá para vir para cá sempre. Então nesses casos a gente está flexibilizado. Uma coisa que eu digo que a gente sempre precisa tomar cuidado é como é que a gente garante que as pessoas que estão no digital somente não percam contexto, sabe? Então isso é muito importante. Porque se junta um time num determinado dia e tem 3 pessoas que estão fora e fazem parte do mesmo time, pronto, elas já perderam contexto. Então o time precisa ter essa disciplina de sempre dar o contexto para o restante do time, senão você sempre vai ter uma parte do time atrasada, aí você vai começar a perder eficiência, sabe? Isso aqui. Não, é muito, muito bom, porque eu estava justamente olhando para vários desses assuntos por causa das API e o direcionamento é mais ou menos muito parecido com o que você falou aí. Acho que é um puta desafio fazer o que você está fazendo. Reunião, empresa sem reunião, assim, óbvio que não 100%, né? Mas eu dou muita liberdade, mas eu estou incentivando que a gente faça menos reunião, sabe? É um puta desafio. Mesmo pequeno, 160 pessoas já é complexo. As pessoas tendem a já ter esse hábito da reunião. Mas estamos indo, estamos crescendo. Temos planejamentos muito importantes. A gente até tem uma meta lá muito engraçada, que a gente quer ser o primeiro unicórnio do Cerrado. A gente fala Cerrado Nunca teve? Então, não conheço. Assim, pesquisei também, claro. Mas não tem. Em Brasília você não tem... Isso é um ponto engraçado, assim. As API é de Brasília, né? E quando você fala Brasília... Por exemplo, você que é do universo de startup há anos. Me fala uma startup de Brasília grande. Não tem, é isso, não tem. Então, assim, por mais que exista alguma e a gente desconhece o mercado todo, porque você pergunta para qualquer pessoa, ninguém lembra, a gente tá falando que a gente vai ser a primeira, assim, né? Porque ninguém lembra. Então, essa é a primeira. A gente brinca unicórnio do Cerrado porque é Brasília, faz uma alusão à nossa sede, onde a gente nasceu. E o unicórnio, nesse primeiro momento, é valuation de 1 bi, né? De reais. Até 2024. Então, até ano que vem. Então, no caminho, dobrando esse ano, dobrando ano que vem e tudo mais, a gente chega nisso. E aí a gente faz essa tradução dessa... O que mais importa é o impacto que a gente vai estar causando. Não é valuation, essas coisas todas. É o impacto, quantidade de pessoas. A gente já está falando que a gente vai estar atendendo mais de 2,5 milhões de pessoas por ano. Né? Então, assim, o impacto é o que mais importa. Mas a gente precisa traduzir esse sonho para alguma coisa interessante para o time como um todo, né? E a gente até brinca, quem que não vai querer usar a camisa do primeiro unicórnio do Cerrado? Total. E tal. Então é um negócio bem interessante, então estamos caminhando para esse objetivo, assim. E como no meio do caminho eu tinha meu propósito sempre foi ajudar as pessoas, assim. Sempre. Quando eu era mais novo, as pessoas falavam, o que você quer ser quando crescer, né? Acho que eu já era meio doido quando era mais novo, assim, né? Todo empreendedor fala que é meio doido, então eu já era meio doido desde mais novo. Eu falava que eu queria ajudar as pessoas e influenciar as pessoas, né?
para elas poderem, sei lá, crescer profissionalmente, financeiramente, pessoalmente falando. Só que eu queria ter resultado antes. Então, basicamente, as API cresceu e tudo mais. Eu falei, cara, agora eu acho que eu tenho que ajudar um pouco, trazer um pouco do meu conhecimento pra galera, né? Uhum. Esse foi um ponto bem legal, assim. E aí, no meio do caminho, eu falei, não, vamos montar aqui um negócio para ajudar a galera a tirar fintechs do papel. Porque esse é um mercado que a gente estava até conversando sobre isso antes, né? É um mercado que é muito difícil. A minha história foi muito complexa para encontrar conteúdo, para encontrar gente que ajude as pessoas a tirarem ideias de fintech do papel. E o Brasil tem muita oportunidade, porque o Banco Central do Brasil é muito atuante, né? Ele é muito... As pessoas não sabem disso direito, mas o Banco Central é um órgão que tem uma autoridade gigantesca no Brasil e é muito bem visto no mundo afora, o Banco Sim. Central brasileiro. Sim. Tomara que ninguém tire esse poder dele, né? Tomara, né? Tomara, exato. Estamos tentando a todo custo. Tomara, mas ele é muito bem visto mundialmente. Então ele lança inovação a todo momento, assim, o Pix está vindo em fases, vai ter mais coisa que eles já estão planejando, então tem muita oportunidade a todo momento nesse mercado, só que ninguém sabe como entrar nele. E a gente montou o Construa Sua Fintech do Zero, que é basicamente uma escola para ajudar a galera a tirarem ideias de fintech do papel, né? Não, cara, eu via no Nubank, né, cara? Cada detalhe era um negócio ultra complexo, que você falava assim, o quê? Puta, cara, como é que funciona isso? Puta, cara, isso daí tem que falar... Meu, na hora que tem que falar com o governo, cara, na hora que você falava lá atrás, hoje o Pix, cara, é uma maravilha. Uhum. Como é que funciona o DOC? Como é que funciona o TED? Como é que é a integração dessa parada? Como é que eu pago uma conta de luz? Meu amigo, na hora que você começa a entrar nos meandros ali, Exato. é complicadíssimo. E é bom você ter alguém que te dê, né? Puta, cara, quando eu montei uma subadquirente, eu nem sabia o que era isso, cara. Né? Eu fui, puta, também metido atrás, correndo atrás. Eu já tinha feito subadquirente antes sem nem saber. Porque quando eu trabalhava na Vex, eu falei assim, cara, eu quero ser igual à Amazon. A Vex, pra você ter ideia, foi... em 2005. Em 2007 eu falei, eu quero ter um OneClickPay. Eu fui a primeira empresa do Brasil a fazer um OneClickPay. Então, eu fazia errado, obviamente, mas eu fazia. Eu armazenava o cartão de crédito inteiro no banco de dados, a pessoa apertava um botão e eu transacionava. Depois eu arrumei. E deixei PCI compliant e tal, já tinha essa cabeça. Mas primeiro eu fiz. E rodou e foi maravilhoso. E a nossa Receita fez assim, ó... catapultou, porque eu tinha o cartão da pessoa, então, cara, não tinha fricção no negócio. Mas aí os meus concorrentes falavam assim, não, isso daí que você tá fazendo não pode fazer, isso daí é crime. Eu sempre falava assim, me mostra aí na lei onde não pode. Me mostra. E não tinha nada naquela época que regulamentava isso. Então eu surfei uma onda que não existia esse negócio. Quem definiam eram os adquirentes. Quem definia se entrava ou não entrava era o adquirente. Saca? Então era muito mais simples. Hoje, cara, tá muito mais fácil. Porque tem regrinha pra tudo. Você vai ser subadquirente, então beleza, é isso. O chargeback é seu. Porque quando você plugava no subadquirente antes, o chargeback, cara, era pro cara. Sobrava pra ele. O seu sobrava pra ele. Então hoje não. Hoje, cara, tá bem distribuído. Você que ferrou, então a culpa é sua. Você que assume essa bomba, né? E assim, hoje o mercado mudou muito. Uma coisa muito interessante é que todo o mercado é assim, né? A gente está falando aqui de fintech, mas com o passar do tempo as pessoas começam a criar tecnologias que você pode utilizar para você conseguir testar a sua ideia mais rápido, para você conseguir fazer o seu produto e por aí vai, né? Então hoje é até engraçado. Óbvio que quando chega uma pessoa falando assim, quero criar a próxima Nubank, eu falo, cara, já começou errado, né? Já começou errado, ou seja, já está indo para o caminho totalmente errado, o caminho que eu não indico de forma alguma. Mas hoje, para você, não é criar Nubank, porque criar Nubank é difícil para um cacete. Né? Hoje eu diria que é quase impossível, até por causa do time de mercado. Nubank já pegou o time lá de trás, não tem como. Mas você criar um banco digital hoje é muito mais fácil do que quando a Nubank começou. Sim. Muito mais fácil. Óbvio que criar um banco digital por si só não vai... Assim, tá anos-luz de você conseguir ser uma Nubank, porque o time, diferencial e tudo mais. Mas criar um banco digital hoje tá muito mais fácil, porque você tem vários FAS, né, Fintechs as a Service, Banking as a Service aí no mercado, que te dão toda a infraestrutura. Lógico, você precisa encontrar diferencial, validar esse diferencial e tudo mais.
E as pessoas não sabem disso, né? As pessoas não sabem. E não é só um banco digital, mas uma empresa de pagamento, uma empresa de crédito e por aí vai. E é muito engraçado, porque, cara, você falou uma coisa que até bateu assim no coração. Todo mundo tem muito ego no início do negócio. E eu também tinha. Todo mundo tem, assim, quando tá começando. E quando você olha depois para essas empresas muito grandes, você acha que elas já começaram com rios de dinheiro e fazendo coisas extremamente complexas. Mas não começaram, sabe? Tipo, esses dias eu tava vendo uma grande empresa de crédito no mercado. Acho que não tem problema nenhum falar o nome dela. Acreditas. A Acreditas começou como uma correspondente bancária. Tipo assim... E aí hoje você chega pra uma pessoa que fala assim, eu quero montar uma fintech de crédito. Você chega e fala assim, não, é muito melhor que você comece como correspondente. Porque, pô, você vai pegar dinheiro do banco, o banco já tem expertise para emprestar, e aí você foca no seu produto, como que você pode se diferenciar, né? O crédito já vai estar ali, você diferencia como que você pode entregar, como que você pode atender o cliente de uma forma melhor, ou seja, você foca no seu produto. A pessoa, não, mas começar como correspondente bancário, não, isso não dá certo não. Eu falo, cara, como que não dá certo? Todo mundo que é grande começou assim. O que não dá certo é você querer começar criando toda a sua infraestrutura, todo o seu negócio, entendeu? É o que eu digo, a pessoa... Existem lições que a pessoa precisa primeiro errar para ela ter que aprender. Porque às vezes você fala para ela, fala, não sei se é isso. E ela continua. E tá tudo certo. Ela vai quebrar a cara. Vai. Cara, quantos alunos, tem muitos alunos do G4 que voltam, né? E eu sempre brinco, repetente e tal. Aí a pessoa volta. E usualmente, algumas das coisas que eu falei lá atrás, a pessoa, porra, bem que você me disse, mas naquela época eu não entendi. Não entendi, ela não estava pronta para conectar com aquilo que eu falei para ela, né? Me lembro inúmeros casos. Teve um caso que eu me lembro muito bem, que era um empreendedor muito bem sucedido. Tinha criado uma empresa incrível, ficou rico, ganhou dinheiro. E ele começou a curtir esse negócio de startup. Porque é legal, você vê, unicórnio, tecnologia, aplicativo, é bacana, as pessoas são diferentes, a empresa dele já era mais tradicional e tal. E ele abriu uma startup. Como é que é abrir uma startup de um rico, né? Ele tem a empresa dele para tocar, ele arruma 3 menininhos, como era você há 5 anos atrás, Exato. Querendo abrir... Pô, eu vou te dar um dinheiro aí, cara, você empreende aí. Entra aí, você faz, te dou escritório, aí você faz. Aí os meninos começaram a desenvolver qualquer coisa. Aí encontrou mais 3 meninos. Deu mais dinheiro lá pros meninos, começaram a fazer... Aí ele tinha 5 startups. 5 startups. Ele, na primeira vez, né? Tô amando fazer isso, tá muito legal essa fase. Tô curtindo aqui empreender e tal. E eu só escutando, né, cara? Na minha cabeça, fazer produto não é empreender. Sim. Na hora que ele terminou de falar, eu falei, cara, eu tô aqui para dizer o que você precisa escutar e não o que você quer ouvir. O que você tá fazendo não é empreender. Você tá desenvolvendo produto. Isso não é empreender. Você precisa resolver o problema de alguém. Ele não gostou de escutar o que eu falei. Deu uns 2 anos, ele voltou, me procurou, me pediu ajuda, porque ele estava com dificuldade com as 5 startups que não tinham saído do lugar. Então, esse tipo de coisa é super comum. Nem sempre as pessoas estão preparadas para escutar. Obviamente que quando a pessoa chega, por exemplo, chegou na sua mentoria, chegou no seu curso, eu já tentei empreender antes, tomei pau, vi que o mercado é difícil, apanhei aqui, apanhei ali, cara, você já vem com as lições prontas. E na hora que você vier me contar o atalho para eu poder chegar na solução mais rápido, eu vou escutar, porque eu já sofri, saca? Então, às vezes, você pegar a gente que é muito crua ou que ainda não tem a referência que você tá tentando dar para ela, é melhor. Cara, deixa. Puta, você falou, não escutou, não entendeu? Então, beleza, cara. O que eu tô falando aqui não é verdade absoluta, até porque eu posso falar um negócio e o cara pode conseguir. Exato. Ele pode descobrir o caminho. Então eu falo assim, cara, eu se tivesse no seu lugar, eu faria assim. Mas se você quiser fazer do seu jeito, cara, à vontade, né? O dinheiro é seu, a responsabilidade é sua, você faz do jeito que você quiser. Então, cara, a gente tá tentando dar um pouco da nossa experiência, da probabilidade estatística de você dar certo fazendo assim, né? Usualmente, cara, a gente tá certo, né? Usualmente a gente tá certo, já vivemos isso. Não tem muito segredo startup. E muitos quebram exatamente isso assim, volta, né? Você falou, voltou lá no G4 e tal, tipo assim, a pessoa volta
e fala, puta, caramba, não fiz daquele jeito, agora quero fazer, como é que eu faço, né? E aí você fala basicamente tudo de novo e aí ajuda. Igual esse rapaz que tinha gastado R$200.000 pra fazer um produto. Tipo assim, cara, Jesus, R$200.000. E teve uma vez que eu vi alguém falando, não lembro, ele falou assim, cara, esse negócio de que, eu preciso de dinheiro pra abrir uma empresa, não existe. Ele até falou, era um empresário grande. Ele falou assim, cara, todas as empresas que eu abri na minha vida, as que deram certo foram as que menos precisaram de dinheiro. É isso aí. Todas as que deram certo foram as que menos precisaram de dinheiro. E é muito assim, quando começa já gastando muito dinheiro, eu já acho que a cultura fica errada, eu já acho que as coisas tendem a ser muito mais ineficientes e por aí vai. Cara, não é uma coincidência quando você vê um negócio e a pessoa fala assim, não, resolvi um problema que era meu. Cara, porque é um problema real. Talvez ela tenha dado sorte que aquele problema funciona para muitas pessoas e aí o negócio deu certo, mas muitos dos negócios que a gente conhece até hoje começaram assim. Esse negócio aqui mesmo que a gente tá, Pod Factory, cara, foi um negócio para resolver um problema meu. O estúdio era na minha casa, eu queria tirar da minha casa, eu trouxe o estúdio para cá, trouxe um sócio que também tinha um podcast, falei, cara, vamos dividir as contas, você compra a minha parte na sociedade e a gente vira sócio, beleza? Beleza. Aí você veio, gostou do estúdio. Pô, cara, acabamos de montar o estúdio e tal. Você tem dinheiro. Porra, vamos abrir uma próxima unidade. Entrou na lista para ser sócio. Ou você veio aqui, você tem a Zapay. Cara, eu quero montar um podcast na Zapay. Vocês alugam o estúdio? Alugamos. Tem várias empresas que estão aqui. Temos fábrica de corte, temos isso. Pronto, já virou cliente. E o negócio, cara, começou a nascer e a gente nunca planejou em fazer uma empresa. Ou seja, era um problema real, resolvendo um problema real desde o primeiro dia. E ele cresce sozinho. A gente nunca fez marketing. A gente já está quase com lotação máxima aqui. Já estamos indo para o segundo estúdio. Saca? Caraca. Então o negócio, cara, puta, atirei no passarinho, vai pegar, espero que no foguete da Tesla. No foguete do SpaceX. Exato, mas você não vai lançar Mas se pegar no avião, tá valendo também. Colocar um microfonezinho do podcast lá no espaço, não vai fazer isso também. Depende, né? Depende do volume. Mas... Show, Caleb. Valeu, cara. Obrigado. Foi um prazer te receber aí. Fica à vontade se você quiser deixar seu recado final aí. Legal. Vou deixar todos os seus links aqui na descrição. Massa, acho que o recado final é pra galera ir lá, dar uma conferida na Zapay, né? Massa. Realmente a gente vai ajudar todo proprietário de veículo, facilitar a vida deles. E também dar uma conferida no Construa Sua Fintech do Zero, caso você esteja querendo empreender, construir uma fintech ou alguma coisa do tipo, né? Boa. Deixar um abraço para todo mundo que assistiu e para você, né, Marcelo? Show. Nós nos conhecemos no G4. É isso aí. E estamos aí trocando algumas figurinhas, alguma coisa do tipo. Valeu, meu irmão. Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu. Você que ficou aí até o final, não esquece, deixe seu like, faz seu comentário. Beijo para você e até a próxima semana.